Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre mercado da bola, como andam as negociações do Timão e os jogadores que o Corinthians já contratou, quando chegam ao Brasil e o que está faltando. Vamos falar sobre José Martínez, também o nosso centroavante aí, Héctor Hernandes, tá fiel? Fora que temos muitas informações aqui para vocês. Corinthians joga amanhã diante do Fluminense, jogo importantíssimo aí para a gente começar a sair dessa fase ruim do Brasileirão. Enfim, vamos aqui deixar vocês totalmente atualizados sobre o mercado da bola e tenho novidades importantíssimas aí que podem ajudar o Corinthians no setor do ataque, tá fiel? Então fiquem aí até o final e não saia daí. Quero pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Fiel, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação, é claro, de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais, tá fiel? Deixa seu like, é importante para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. E não esqueça de se inscrever para fazer parte desta família, hein? Não podemos esquecer que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker global, tá fiel? Com pagamentos rápidos e sem nenhuma enrolação. Patrocinadora oficial do Barcelona e também de outros times. Você pode apostar tanto em esporte quanto também em e-esporte. Lembrando, fiel, que a 1xBet ela está aí com uma promoção incrível e eu já vou falar para vocês, mas antes vou passar algumas odds aqui super interessantes aqui para vocês. Como vai aparecer na tela aí para vocês, fiel, o horário e o dia que cada time vai jogar, tudo explicadinho para vocês, tá? Atlético Goianiense e Juventude pagando 2,22 Atlético Goianiense, empate 3,2 e vitória do Juventude 3,39. Vitória e Cruzeiro pagando aí 3,16, tá fiel? Por vitória do Vitória, tá? 3,25 empate e vitória do Cruzeiro 2,34. Fluminense e Corinthians, tô repetindo para vocês essa odds porque o Corinthians joga hoje e o Corinthians aí tá pagando mais para ele, tá? E o Fluminense tá uma draga, então já vai uma dica para vocês apostar no Timão para você faturar uma grana, tá? Pagando 2,13 vitória do Fluminense, 3,3 empate, 3,58 vitória do Corinthians, fiel. E agora vem aquele bônus incrível que eu falei para vocês, porque a 1xBet ela está pagando tudo em dobro, fiel. É isso mesmo. Usando o cupom Corintianeiro, conforme vai aparecer aí na tela para vocês. É conforme tá escrito aí, tá fiel? Sem o O no final. Inclusive vou deixar fixado no primeiro comentário tanto o link quanto também aí o cupom para você ganhar tudo em dobro. Se você depositar R$100, você ganha mais 100. Se você depositar R$200, você ganha mais 200. Se depositar 400, você ganha mais 400 até R$1.560, fiel. Isso é incrível, tá? Lembrando que essa promoção ela só vale se você usar o cupom do Corintianeiro, conforme está aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando que se você registrar e usar o cupom do Corintianeiro, você vai estar me ajudando também a fazer mais vídeos como este para vocês, tá fiel? Então vai lá, cadastre-se, faça sua fezinha e boa sorte para vocês. Fiel, vamos falar de Timão então, já vamos entrar aqui no mercado da bola, porque vocês sabem que a minha transparência com vocês é total, então eu já vou começar sendo o mais sincero possível para vocês, tá? Primeiramente, o Corinthians tem interesse no Roliezer. Interesse. Não existe proposta, não existe nada. Já vou falar desse jogador agora, porque o Corinthians volta a adotar novamente aquela estratégia de jogador caro. Aquela estratégia que a gente vai ficar negociando 1, 2, 3 semanas para no final não virar nada. É um jogador que é titular absoluto. É um jogador que já falou não para o Corinthians em outras vezes. Então o Corinthians está namorando o atleta, não existe aí nenhuma proposta para o jogador até o momento, tá? Acredito fortemente que se o Corinthians for tentar contratar, será por empréstimo, porém não existe nada entre Corinthians e o atleta, fiel. Por enquanto nada, mas mesmo que exista, tá? Porque o interesse existe, é lógico, todo time interessa num bom jogador, mas não existe o primeiro contato, não existe nada, mas vai existir. O Corinthians tem um interesse e vai tentar aí a contratação do jogador. Só que é aquilo que eu venho falando para vocês. Não adianta nada a gente fugir da estratégia que estamos adotando. Olha o Thales Magno. Começamos a negociar com o Thales Magno, pouquíssimos dias contratamos. Olha o Héctor Hernandes.
Olha aí também o Martínez, volante venezuelano que a gente contratou, o José Martínez, fiel. Poucos dias de negociação. Se o Corinthians voltar com essa mesma história de negociar jogadores super caros, aí sim a gente pode perder mais tempo no mercado da bola do que perdeu lá no início, com aí o Gonçalo Plata, que vocês lembram, com o Cuellar também, e também com o Alex Arce. Então o Corinthians precisa investir logo no futebol do Sul da América, investir no futebol do Equador, no futebol da Venezuela e garimpar os bons jogadores que estão em uma boa fase. Você não vai lá também contratar qualquer jogador aí, a Deus dará, e jogar lá e ver o que dá. Não, não é assim. Tem que ter um estudo minucioso, tem que passar pelo Cifute, tem que passar pela comissão do Ramon, e assim a gente vai construindo um bom time e sem enrolação no mercado da bola. Porque se o Corinthians continuar enrolando, o dia 2 vai fechar e a gente não vai contratar, certo, fiel? Então, sobre o Roliez, eu já quero trazer para vocês de imediato. Não existe nada entre Corinthians e o jogador. Tem um interesse, mas até o presente momento, até no dia de hoje, neste horário que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não existe nada entre o Corinthians e o atleta, nenhuma proposta, nada, apenas o interesse do Corinthians. Isso qualquer clube tem interesse, ainda mais em bom jogador, isso é normal, tá, fiel? Porém, essa negociação, ela vai acontecer. Lógico que esperamos que por um lado positivo e sem demora, mas eu vou trazer para vocês aqui cada detalhe dessa possível negociação entre Corinthians e o Rolizer, tá, fiel? Então, aguardo vocês aí no vídeo da tarde, porque hoje eu vou trazer um vídeo da tarde para vocês com todas as informações possíveis sobre o mercado da bola, porque este vídeo está bombando, você não pode sair daí, que vou trazer muitas atualizações aqui para vocês ainda. Mas comentem que eu quero saber a sua opinião. Vocês acham certo o Corinthians voltar àquela estratégia antiga de contratar jogadores caros e ficar enrolando? Fiel, se fechar, por um lado é ótimo. A gente está contratando um jogador de altíssima qualidade. Mas se não fechar, a gente só vai enrolando e não consegue contratar. Foi o que aconteceu com os jogadores que eu mencionei para vocês aqui, que o Corinthians estava negociando. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Referente ao Guido Carrilho, tá, fiel? Tá vendo? Este canal aqui é uma informação atrás da outra, tá? Eu trouxe no vídeo anterior que não existia nada entre o Corinthians e o atleta. Porém, estão surgindo informações hoje que o Ramon Dias até ligou para o jogador e o jogador ficou balançado aí com uma proposta do Corinthians, que salarial é muito maior do que ele ganha. Fiel, eu vou repetir para vocês aqui com a maior transparência do mundo, porque eu sou assim, eu sou muito mais as pessoas com que trabalho e vocês que estão aí me assistindo, tá? Então, novamente, eu venho trazer a informação para vocês que não existe nada entre Corinthians e o Guido Carrilho. Pode ser que existe. Ah, corintianeiro, você falou que não existe nada, cara, e o Corinthians foi lá e contratou. Perfeito, fiel. Perfeito. Eu vou torcer demais pro jogador e vou dar parabéns ao Corinthians, tá? Porém, perguntei novamente para a fonte antes de trazer esse vídeo para vocês, porque eu não sou o dono da razão, eu não tenho a informação. Eles me passam a informação, as pessoas com quem eu trabalho, são pessoas seríssimas, e eu transmito a informação para vocês. Então eu estou transmitindo com uma pessoa que eu tenho altíssima confiança. Não existe nada entre o Corinthians e o Guido Carrilho. Corintianeiro, volto a repetir, contratou. Aí eu venho aqui e trago informações para vocês e vou ser humilde para falar. Fiel, eu não tinha essa informação e o Corinthians contratou e comigo não tem problema algum com isso, tá, fiel? Mas a informação que eu tenho é que não existe nada entre o Corinthians e o Guido Carrilho, tá? Vou ser bem sincero aqui para vocês, referente às informações, é assim que eu trabalho, vocês me conhecem, transparência total, e eu não tenho medo só porque um canal tá dando, outro canal tá dando, e eu vou ficar aqui em cima do muro. Não, eu vou falar as informações que eu possuo, as informações que eu tenho. Não existe nada entre Corinthians e Guido Carrilho. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? Referente ainda sobre o mercado da bola do Timão, o Corinthians que corre contra o tempo para reforçar o seu elenco cada vez mais, tá? E o Corinthians busca sim um lateral, fiel, no mercado da bola. Saiu informações que o Corinthians poderia estar negociando com o lateral do Boca Juniors. Detalhe importante, corintianeiro, mas aí não, cara, você está dispensando todos os jogadores, então você é o dono da razão, então você é o cara, fiel, longe disso, tá? Eu sou uma das pessoas assim,
Cara, não é me gabando não, mas eu sou muito humilde. Muito humilde. Só que eu tenho que trabalhar aqui da forma que eu sempre trabalhei, trazendo informações para vocês transparentes, informações que eu possuo, porque eu não trabalho pegando informações de um vídeo de uma pessoa e trazendo para vocês aqui a mesma informação. Não é assim que eu trabalho com as minhas informações, fiel. E também tem informação que o Corinthians não tem sequer interesse no Zarate, tá, fiel? É informação que eu possuo. Você tem um livre-arbítrio aí de escutar qualquer informação que você quiser e acreditar na informação que você quiser. Só que as informações que eu tenho é que não existe nada também entre o Corinthians e o lateral. Porém, o Corinthians procura um jogador para sua lateral esquerda ainda neste mercado da bola, janela que se encerra no dia 2, certo, fiel? E qualquer informação que tiver de um lateral, eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só explicar uma coisa aqui bem curtinha para vocês, antes de trazer a próxima informação, tá? Fiel, é normal, mercado da bola aberto, Corinthians precisando contratar jogadores mais do que beber água, é normal que vai aparecer muitos jogadores, mas muitos jogadores. Vão ser oferecidos também muitos jogadores para o Corinthians. Alguns vão dar certo, outros não. O Héctor Hernandes foi um jogador que foi oferecido. Então é normal as pessoas que trabalham com notícias informar, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Estão informando as informações que chegam até eles, tá? Só que parece muito jogador. Se o Corinthians for contratar todo mundo, ele vai virar o time mais rico do mundo, porque todo dia o Corinthians está interessado num jogador novo. E aqui comigo eu não trabalho assim. Jogadores que são oferecidos, o jogador, o Corinthians tem interesse. Eu não trago, cara. Eu não trago, tá? O que eu respondo aqui são a pergunta que vocês fazem para mim nos meus comentários. Vocês vão lá nos comentários, lá tá cheio de perguntas. Corintianeiro, e o Guido Carrilho? Corintianeiro, e esse lateral? As informações que eu tenho, tá, fiel? Então vai chover jogador aí de montão. Só que neste canal eu trabalho aqui com informação, com transparência. Então não vai para esse lado aí não, que o Corinthians está querendo todo mundo, porque não é bem assim, tá, fiel? O Corinthians quer o Roliezer, o Corinthians quer o fulano, o Corinthians quer o ciclano, bomba no timão, não. Não vai para esse lado não, que as coisas não funcionam bem assim. O Corinthians, ele ainda, por mais que está contratando, o Corinthians vive uma situação financeira ainda delicada, o Corinthians ainda tem dívidas, inclusive já vou trazer informações para vocês sobre dívidas do Corinthians, então o Corinthians ainda é um time que sofre financeiramente. Então não é por este lado, porque chegou uma patrocinadora, que o Corinthians vai contratar Deus e todo mundo, tá, fiel? Não é bem assim, o Corinthians está com os pés no chão, está tentando da melhor forma possível não errar suas contratações, saiu de uma posição de procurar 2 ou 3 jogadores caros para trazer mais jogadores, jogadores que são apostas, mas também jogadores que são aí estudados, tanto pelo Fabinho Soldado, tanto pelo Augusto Melo, tanto também pelo Centro de Inteligência de Futebol, o Cifute, tá, fiel? Mas, como vocês continuarem perguntando, eu vou continuar respondendo aqui para vocês, porque a minha preferência total é vocês inscritos, tá, fiel? Então nada de Zarate, nada de Roliezer no Corinthians e nada de Guido Carrilho, tá, fiel? Pelo menos as informações que eu possuo. Obviamente que de tanto chute, de tanto jogador que as pessoas vão trazendo, uma hora vai acertar um na capanga aí. Só que eu continuo trabalhando assim e não vou mudar o meu trabalho por nada. Foi assim que eu conquistei os meus inscritos em pouco tempo, foi assim que eu conquistei a confiança de vocês e é assim que eu vou continuar trabalhando. Certo, fiel? E eu tenho informações no final desse vídeo sobre atacante no timão, tá? Então aguarde aí, porque eu vou trazer essas informações para vocês atualizadas. Quero falar agora sobre o jogador já contratado. Corintianeiro, Corinthians contratou o José Martins, lateral venezuelano. O Corinthians contratou o Héctor Hernandes. O que está faltando para esses jogadores desembargarem no Brasil, tá, fiel? E apresentar no Corinthians, tá? Beleza, primeiro vamos aí com o José Martins. Eu sei que existe vamos dizer, um anseio quando o Corinthians crava jogador, por causa da história do Lucas Veríssimo, do Mateuzinho e de tantos outros aí que falam que era jogador do Corinthians e no final o Corinthians não contratou. Fiel, o José Martins já é do timão, tá? Inclusive o clube do jogador, o ex-clube, já fez postagem de despedida, o jogador vem pro Corinthians. Tá faltando algumas questões de burocracia contratual, tá? Mas em breve o jogador já tá aí viajando para o Brasil para apresentar no timão. A situação do Héctor Hernandes
é ainda mais fácil porque ele está sem clube, tá? Mas em breve também algumas questões, algumas cláusulas contratuais e ele já está chegando no Brasil. Fiel, enquanto não acerta todas as cláusulas, o jogador não vem para assinar. Porque ele não vai chegar no Brasil negociar, dar algo errado, ele tem que voltar para viajar. Só quando tiver tudo certo, todas as cláusulas, tá? Desculpa, em pauta no contrato para o cara ler e assinar. É só isso, tá? Mas verbalmente está tudo fechado com o Corinthians e eu arrisco dizer aqui que 99% é jogador do Corinthians, o Hector Hernandes, tá, Fiel? Ele está sem clube, ficou muito feliz com o convite do Corinthians e deve chegar no Brasil em breve, tá? Espero ter atualizado vocês sobre esses dois jogadores que o Corinthians contratou recentemente, que sejam bem-vindos e façam bastante gol aí no timão, pelo menos é isso que nós esperamos. Correto, Fiel? Agora eu quero trazer uma informação bomba, aliás, duas informações para vocês aqui, referente ainda sobre o mercado da bola no timão, tá? Fiel, vocês estão vendo aqui neste canal que, cara, com todo respeito, com todo amor e carinho que eu tenho por vocês, eu faço isso aqui com todo amor mesmo, tá? Olha, o Marcos Acunha, jogador lateral que pertence ao Sevilha, é um jogador muito caro. É um jogador ainda que tem mercado na Europa, apesar da sua idade. Campeão do mundo pela Argentina e já teve várias passagens por clubes importantes. O Corinthians só vai conseguir contratar o jogador se for na condição de empréstimo, tá? O Corinthians não tem condições de comprar o atleta. Estamos falando aí em euros, tá, Fiel? Se eu não me engano, é entre 8 e 9 milhões de euros. O Corinthians não tem condições nenhuma de comprar o jogador. Por isso que o Corinthians tenta hoje é o empréstimo do atleta. E, para falar a verdade, o empréstimo fica meio difícil. Até para comprar ficaria difícil, porque o jogador ainda tem mercado na Europa. Então, se vier, é um ótimo jogador. Se vier, é um jogador, Fiel, que eu vou falar para vocês. Um jogador aí que vai nos ajudar muito, mas muito, porque é um baita de um lateral. Representa o Corinthians totalmente, principalmente em questão de raça, tá? É um cara muito assim, guerreiro mesmo. Não é à toa que é um jogador da Argentina, tá, Fiel? Não aqui puxando o saco dos irmãos aí, mas eles são tem bastante raça os argentinos, né? Assim como os uruguaios também. Então é um lateral que se vier vai vir a calhar. Cara, muito bom jogador, mas também é muito difícil, mas muito difícil. Não é impossível, porque o Corinthians ele é gigante, a grandeza do Corinthians não tem como você calcular, mas é um jogador difícil de trazer, tá, Fiel? Então não vamos aí nos iludir e vamos aguardar. Quem sabe o Corinthians consegue aí tentar convencer o jogador, mostrando um planejamento, mostrando o que o Corinthians pretende aí para a sequência dos anos seguintes, como proposta, como projeto, para ver se o Corinthians tenta aí, de alguma forma, animar o jogador, tá? Que o jogador possa se empolgar a vir para o Corinthians, mas é uma contratação bem difícil de ser realizada, tá? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. Fiel, agora sobre a última notícia sobre atacante do Corinthians, tá? Porque aqui nesse canal eu trago realmente o que está bombando. Corintianeiro, você nos disse que o Corinthians ele mudou a sua estratégia de mercado, ele vai aí no mercado sul da América, no mercado do Equador, para trazer jogadores mais baratos, para trazer jogadores que caiba no seu bolso e que é mais fácil de negociar. Já deu exemplo aí de jogadores que foi 2 dias de negociação e o Corinthians contratou, correto? Correto. Apesar do Roliezer, apesar do lateral da Argentina que está no Sevilha, Fiel, são jogadores caros. Só que tem um porém. Informação do canal do Corintianeiro. A empresa Esporte da Sorte que patrocina o Corinthians, ela quer um jogador midiático. Ela quer um jogador que chega para fazer referência. Ela quer um jogador que possa usar como garoto propaganda. Então, o Corinthians pode ser que ainda contrate um jogador a pedido da patrocinadora que seja midiático, ou seja, que tenha passado por grandes clubes, que é reconhecido mundialmente, tá, Fiel? Então, por que eu estou trazendo essa informação para vocês? E vou ser bem sincero, porque nesse canal, diferente de outros, aqui eu falo coisas que ninguém fala, Fiel. Aqui a informação ela é concreta e transparente para vocês, tá? O Hector Hernandes, ninguém deu informação do jogador. Eu não dei, fulano não deu, ciclano não deu. Eu acho que o único que tinha essa informação era o blog do Macedo,
que ele disse que o Corinthians negociava com um jogador simultâneo junto com o Arce, tá, fiel? Não sei se é o Hector Hernandes, pode ser que seja outro também. E se não desse certo o Arce, o Corinthians iria tentar esse, que não era para falar, para não atrapalhar a negociação. Não sei se é o Hector Hernandes. Só que por que estou falando isso? Ninguém, nenhum canal sabia do Hector Hernandes. O Corinthians negociou a 7 chaves e foi lá e trouxe. Então, isso acontece muito. Aqui, só porque a gente está falando da tela e você está escutando aí, a gente não é dono da razão ou a gente sabe de tudo. Somos trabalhadores, corremos atrás de informação, ligamos para um, para outro, recebemos ligação. Tudo bem, ficamos aí 14, 15 horas por conta do Corinthians para trazer o melhor para vocês, eu entendo. Mas tem muitas negociações que ninguém sabe. Tem muitas negociações que são a portas fechadas e ninguém tem aí a informação para divulgar. Então, por isso que estou trazendo essa informação para vocês. Como ninguém sabia do Hector Hernandes, ninguém pode estar sabendo desse jogador midiático que o Corinthians pode estar negociando. É lógico que eu tento garimpar, a mais informação possível, quanto mais informação da minha fonte, das pessoas com que eu trabalho, para trazer o máximo de informação para vocês. Eu não gosto de informação que fique em cima do muro igual essa. Porém, fiel, foi o que me falou, corintianeiro. O Corinthians mudou sua estratégia de contratação do mercado da bola. Só que a patrocinadora oficial do Corinthians, Esporte da Sorte, ainda que é um jogador midiático pro Timão. Aí eu perguntei, é lógico, fiel, porque eu tento aí garimpar o máximo de informação. É para agora, para esta janela? Não sei. Então, fiel, eu não sei te falar se o Corinthians vai trazer um jogador bomba para este mercado agora, porque a patrocinadora vai pagar. Ela queria pagar 60 milhões pelo Michel, não, desculpa. Ela queria desembolsar 60 milhões de reais para o Corinthians contratar um jogador midiático. Um jogador, tá? E o Corinthians aí, é lógico que o Michael não é esse cara midiático, o Corinthians vai compensar gastar essa grana. Então, fiel, pode ser que ainda pinta um jogador estrela no Timão, tá? Pode ser. Se não agora, obviamente, que deve ficar pro ano que vem. Foi o que eu perguntei. Né? Oh, mas isso pode ficar pro ano que vem também, devido a um mercado escasso. Não sei, corintianeiro. A patrocinadora tem pressa para ser o garoto propaganda da patrocinadora oficial do Corinthians. Então, o Timão, a qualquer momento, pode sim contratar um jogador midiático, tá, fiel? O que é um jogador midiático? Um jogador que tem passado por vários clubes importantes, um jogador que é reconhecido, tá, fiel? O Suárez, não tô falando que é, tá? Só para dar exemplo, um Suárez da vida, um Cavani que tá no Boca, tá? Jogadores, um Firmino, jogadores que são conhecidos, tá, fiel? Qualquer informação nova que eu tiver, eu vou trazer aqui para vocês, mas eu ainda acredito que o Corinthians pode fazer uma surpresa neste mercado da bola, tá? Eu ainda acredito nisso, porque o Augusto Melo também, assim como o Duílio lá atrás, nem gosto de comentar o nome desse cara, tem a esperança de trazer um grande jogador para a sua gestão, e eu acredito que esse mercado da bola pode ter novidades aí do Timão, tá, fiel? Qualquer informação eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida. Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Hoje tem mais vídeo à tarde, não saia daí. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!